Olá, sejam todos bem-vindas e bem-vindos ao nosso novo capítulo do nosso podcast, Olhares de Antígona. Hoje nós vamos tratar do capítulo 21 do nosso livro, que trata sobre, faz uma inter-relação entre justiça restaurativa, literatura e aqui a perspectiva feminista do nosso podcast. O título do capítulo é O Sol é para Todos, uma perspectiva de gênero. Meu nome é Liliane Britvisser, eu hoje em dia trabalho como juíza em Guarapuava, na VEP, e estou muito feliz, sou uma das co-coordenadoras do Antígona e estou muito feliz em estar aqui hoje, estou cercada de duas grandes amigas, com muitos interesses em comum, muitas afinidades, inclusive essa correlação da literatura com o direito. É muito bom estar aqui nessa mesa de conversa com duas amigas, como a Lili falou, nós somos amigas, não só colegas, por diversas afinidades. Podem ter iniciado na carreira da magistratura como colegas, mas vão além, vão lá para o nosso grupo de Justiça Restaurativa e Literatura, e a gente aproveita o espaço para divulgar que nós temos esse podcast também, e também, em especial, no Antígona. Eu sou daniana, eu estou juíza da Infância e Juventude em Paranaguá, e participei já dessa conversa que a Paty, que hoje vai nos apresentar o seu artigo, fez lá no Justiça Restaurativa e Literatura. Muito corajosa da parte da Patrícia, fazer o podcast aqui sozinha, escrever sozinha. E em especial porque é muito sensível tratar do letramento de gênero junto com o recorte racial, junto com infância e juventude. Então, todas as questões que nos são mais caras como sistema de justiça estão no artigo da Patrícia. Parabéns, Paty. Já inicio parabenizando e lembrando, como a gente já fez em outros episódios que gravamos hoje, que coincidentemente nós perdemos o colega, o Edinaldo César Santos Júnior, que nos representava no CNJ, justamente nessas políticas institucionais voltadas à infância, questões de gênero e raciais. Olá, dos nossos ouvintes, eu sou Patrícia de Fusilades de Lima, sou juíza aqui em Curitiba, atualmente eu estou no Juizado Especial da Fazenda Pública, e literatura é uma paixão que a gente tem em comum, faz tempo. E eu aproveitei como inspiração para participar do nosso primeiro livro do coletivo, de trazer esse livro, O Sol é para Todos, numa perspectiva de gênero, né? Trazer essa visão, que é o olhar de Antígona para esse texto. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, é um tema realmente muito relevante e interessante. Eu acho que a literatura traz à nossa fala coisas que a gente não consegue expressar. E então é uma forma de dizer melhor do que a gente conseguiria. Uma conversa, enfim, eu acho que toca, mas quando você trata por meio da ficção, às vezes você consegue atingir mais pessoas. No discurso puro e simples não chegaria, né? Sem dúvidas. E, Paty, para a gente contextualizar só para quem está ouvindo, você consegue fazer um apanhado geral sobre a obra O Sol é para Todos? Claro. Então, O Sol é para Todos, ele foi escrito por Harper Lee em 1960. Ele é um marco dos direitos civis lá nos Estados Unidos, né, e ele chegou a receber um prêmio Pulitzer logo em seguida, em 1961, e em 1962 ele foi transformado em um filme. Também é um filme muito bacana, que ele retrata bem, o livro é um filme em preto e branco, mas muito bem feito, muito bom. E o livro conta a história numa época de recessão econômica nos Estados Unidos, na década de 1930, e ele fala de uma cidadezinha do interior da Alabama, uma cidade fictícia, Macomb, e retrata um dos estados mais racistas dos Estados Unidos, com várias políticas segregacionistas, e ele tem vários dados autobiográficos. Que a autora mesmo, Harper Lee, é de uma cidadezinha do interior do Alabama. O pai dela também é advogado, como Atticus Finch, que é o personagem. Eu digo que ele é o principal, porque realmente o Atticus é quem segue ali, quem é a narrativa que faz, inclusive a relação depois com a história de literatura. Mas para resumir bem a história,
A primeira parte esse Atticus, ele é um advogado, que ele é viúvo, e tem 2 filhos, o mais velho, que é o Jem, e a Mary Louise M, que é conhecida como Scout. Eu sempre confundo o nome inteiro dela, gente, só deixa eu conferir para eu não falar o nome errado. Mas Jean Louise Finch, ela é conhecida como Scout, e quando começa o livro ela tem 6 anos. Aí o irmão dela, o Jeremy, ele é 4 anos mais velho. E o Jill, que é um amigo deles. E viveu ali, essa primeira parte do livro eles vivem brincando, é mais retratando a realidade das crianças numa cidadezinha do interior. A segunda parte trata de um julgamento, porque o pai dela, enquanto advogado, foi nomeado dativo para defender um negro, Tom Robinson, que tinha sido acusado injustamente de estuprar uma mulher branca, baseada apenas na palavra do pai dela. E aí, a partir desse julgamento, a família passa a sofrer várias represálias e a várias situações que eles são levados pelo preconceito que a cidade vivia, né? E aí aqui eu abordei mais a questão da perspectiva de gênero, por quê? O livro é narrado por uma menina, e isso já é um grande diferencial da obra, e ela vai crescendo, e o olhar dela vai amadurecendo e mudando sobre como ela enxerga as pessoas e como ela enxerga a realidade pelos preconceitos que ela está inserida também. E é muito forte no contexto da obra a ideia de culpabilização do autor do crime simplesmente pelas características que ele tem, por ele ser uma pessoa negra, né? Como se houvessem tipos diferentes de pessoas. E a Scout, que é a narradora, ela parece ser muito sensível a isso. E tem até uma passagem aqui no texto que você cita que ela não entende toda aquela aversão, toda aquela violência, a culpabilização que está acontecendo sobre esse sujeito, por mais que ele tivesse cometido um crime, porque para ela não existe essa distinção, só existiria um tipo de gente. O que você tem para acrescentar? Como que você leu essa parte? Você trouxe ela como destaque até no texto, né, Paty? Eu achei isso muito interessante ver o quanto ela tinha esse olhar, pela criação que ela tinha, o quanto o Atticus conseguiu trazer uma criação de uma criança que questiona, uma menina que tem direito de pensar. Ele tratava tanto os 2 filhos da mesma forma. Só que o irmão mais velho, exatamente por ser mais velho, ele já conseguia perceber os preconceitos e as questões, e acho que o diálogo que eu cito, inclusive ela com o irmão, e o irmão falou assim, não, você não entendeu, não é bem assim. Infelizmente, né, a realidade se põe simplesmente pelo fato dele ter uma cor de pele diferente, ele é julgado diferente. Inclusive, o pai que acusa no livro é uma família extremamente pobre, branca, assim, é uma família que vive no lixo, literalmente, assim. Então, assim, ali no livro fica bem claro que a palavra do pior dos brancos vale mais do que a do melhor dos negros, né? Então, assim, o julgamento, o livro como um todo mostra muito isso, assim, que ela fala, não, mas com essa defesa, ele explica que realmente a forma como o Atticus defende não gera, nela, enquanto criança, não gera dúvida de que ele vai ser absolvido. Não tem como, tá? Claro. E aí, ele fala assim, se acalme, porque não é bem assim. E no fim, ele é condenado, né? Exatamente porque o preconceito vai muito além da realidade. Não interessa os fatos em si, interessa a cor da pele dele, infelizmente é. E a Scout é o retrato da humanidade num personagem, porque é através dela que a gente percebe que o racismo é uma construção social. E ela traz isso, a escritora traz isso de uma forma muito natural, pelas vivências de uma criança. Então, é uma forma da gente se entender como parte de um mundo machista que traz mais sensibilidade, né, pela história da criança ligada à pessoa negra. Qual é a visão que a criança tem da pessoa negra? Não tem. Porque é isso, é uma pessoa. O interessante ali, na formação familiar, que o Atticus, ele é viúvo. Então, nisso, ele teve que criar os filhos, né? E aí, eles têm uma babá, empregada, a Calpurnia, que é negra. E ele trata a Calpurnia numa relação de horizontalidade. O que ali já era uma coisa totalmente fora de como eles viviam e tratavam, né, as pessoas. E a Calpurnia tinha uma figura de autoridade, figura materna para essas crianças, e também tinha essa questão dela ser negra, mas para eles isso não fazia diferença, e isso já era diferente do que a sociedade pregava ali.
Então você vê que tanto os papéis de gênero quanto essa questão de racismo é estrutural e estruturante da sociedade, mas é uma coisa construída, né? A criança consegue ter um olhar mais, porque para ela é tudo, ela não consegue ver a diferença, ela estranha, mas à medida que ela vai crescendo, ela consegue perceber o olhar dos outros. O que os outros esperam para ela se adequar? Então aqui no livro, né, essa questão da perspectiva de gênero, por exemplo, o pai deixava que ela brincasse, que ela usasse calça comprida, que ela falasse, que ela pensasse, que ela estudasse, que ela lesse. E aí tem a figura da tia, que vem ajudar ela a se tornar um pequeno raio de sol, que ela fala assim, você tem que ser um pequeno raio de sol. Você não pode ficar de suspensório e calça, você tem que falar assim, mas eu não consigo fazer nada. Então você não tem que tentar fazer nada, você não consiga fazer de vestido. Você tem que se preocupar em agradar o seu pai, em fazer coisas. E aí ela fica muito chateada, sentida, e vai falar com o pai. E o pai fala assim, não, já existem muitos raios de sol por aí. Não precisa que você seja assim também. Você é meu raio de sol sendo quem você é. Então ele tem essa perspectiva já de princípio de melhor interesse, dessa questão do gênero, que é muito pra frente, é muito avançado o que ela traz. Porque a criação de filhos na época era isso, manda e obedeça. Tinha a questão do castigo físico, né? E ainda mais o papel. Diferente da filhada. Isso, cada um tem o seu papel. E ali nisso, a autora reverte. É porque eu acho que ela deve ter tido uma criação também, né? De poder aspirar, estudar, fazer. O pai dela era advogado, ela era a irmã mais nova. Ela tinha uma irmã que também foi advogada, ela chegou a estudar direito, mas quis escrever. E é o único romance, né, que ela lançou. Depois ela até lançaram um outro, mas esse aqui é o grande romance da vida dela. E então, assim, são as perspectivas porque ela foi permitida pensar, discutir, né? Não tinha que ficar dentro de casa, só servindo e até... E de um modo geral, parece que num espaço puramente afetivo de família, nenhum desses preconceitos existem. Isso não é orgânico, não é inerente. A Scout, ela é tratada da mesma maneira que o irmão. Os dois são filhos desse pai que os permite brincarem, os permite lerem, os permite questionarem tudo o que eles quiserem. E aí parece que vem uma imposição por regra mesmo, externa a esse núcleo familiar, e que a autora retrata muito bem, de distinções, e de distinções em prejuízo dela com relação a ele. Dela não poder brincar, dela não poder se portar no que não caiba no vestido, dela precisar se iluminar. Hoje em dia a gente poderia trazer para se produzir, se montar, se maquiar. Eu acho que essa construção ela é muito valiosa, assim, no espaço do que a gente realmente é, não cabem esses preconceitos, essas setorizações, essas separações. Isso é construído, vem de fora para dentro, é quase invisível e é imposto. E talvez é a isso que a gente tenha que ficar atento para não repetir esses padrões subordinantes e discriminatórios, né? A Paty, só para pegar o gancho da fala da Paty e da Lili, que você falou que ela é muito à frente do seu tempo. Isso tá tanto nos personagens quanto na escritora. Eu lembro que quando você apresentou com a Paty Lang, né, com a Patrícia, vocês exemplificaram para a gente entender o contexto dos Estados Unidos na época em que Harper Lee escreveu, e também está muito à frente de um tempo e de um sistema de justiça e de norma que estava muito para trás. E aí vocês citaram, lembra, Paty, que das regras de segregação racial para andar de ônibus nos estados do sul dos Estados Unidos, isso, as leis de Jim Crow. E isso torna ainda mais claro o contexto em que foi escrito e que é muito à frente do tempo e dos direitos que não era dado à população negra. Ali as leis do Jim Crow, as leis segregacionistas, elas existem inclusive para proibir casamento interracial. A lei que você está falando que quando a gente apresentou em relação a Rosa Parks, foi que ela estava sentada a regra era, se estava sentada uma pessoa negra e vinha um branco, a pessoa negra tinha que se levantar. Ela falou, não vou me levantar, tô aqui. E aí isso geraram vários protestos, ainda que a população negra fosse a maioria a utilizar os ônibus, eles não tinham que ceder.
Simplesmente, então, ela estava mesmo à frente do tempo e realmente foram considerados os direitos, e infelizmente o livro ainda é atual, porque ainda a gente precisa lutar por direitos, tanto em relação a gênero quanto em relação à raça. É uma coisa constante, né? Não basta conseguir, você tem que ficar alerta para não perder, para não retroceder. Essa que é a questão. Mas esse sentimento de que nós, como sistema, estamos atrasados. E tem pessoas falando, tem pessoas dizendo que isso existe e o nosso sistema ainda está atrasado. E eu acho que essa reflexão é muito forte quando você traz isso de que os personagens, mas também a autora é muito à frente do seu tempo. E acho que é por isso que essa obra é tão cativante, porque ela te faz pensar e rever a realidade de uma forma assim, ela trata de um tema super difícil, mas é uma leitura fluida, assim, é um livro muito interessante, porque ela te traz esperança. Até por pôr na visão de uma menina que vai crescendo, você vê que assim, olha, tem jeito. A gente tem como fazer diferente. O que existe, o que está como lei, o que está como regra, pode e deve ser questionado para que todos possam participar. Para que todos possam ser ouvidos, ser tratados como pessoas, com direitos e trazendo, talvez, novamente, até para a perspectiva de gênero, eu percebo no livro também uma crítica à própria, eventualmente, liberdade sexual da mulher, porque a denúncia que é feita, que conduz a esse processo criminal, é feita pelo pai da vítima, né? E o pai da vítima que quer movimentar a justiça de uma maneira, inclusive, arbitrária para obter a condenação desse indivíduo que ele acusa a qualquer custo. Não se tem como perceber com clareza se é por um preconceito pela cor de pele ou se é por permear a liberdade dessa filha mesmo. Não sei se você conseguiu perceber esse elemento também na leitura. Então, assim, o que eu interpretei, né? Porque sempre podem ser várias versões. O nome dela é um nome diferente. Maiela ou Mauela? Aqui é Maiela. Maiela Elwell. É o nome da suposta vítima. Era isso, ela tinha vários irmãos, ela era a filha mais velha. Então, assim, o pai bebia, abusava, batia, enfim. E eles moravam no lixão, como eu falei. O Tom Robinson passava pela casa deles para chegar na área dos negros. Também isso era separado, onde eles podiam morar. A igreja também era separada, enfim. E ele fazia pequenos serviços, assim, ajudava ela com algumas coisas. Ele tinha piedade dela, digamos, bondade por ela. Isso. E aí a impressão que passa é que ela acabou com essa admiração, ela ficou meio que apaixonada por ele, ou querendo. E o pai se revoltou completamente com esse sentimento de bondade. Como assim que ele acha que ele é bom bastante, ou que ele tem? E ao mesmo tempo com a liberdade dela em eventualmente se atrair ou simpatizar. Não tem a possibilidade dela. Exatamente. Ela fica no papel de não sei se é o termo certo, mas ela era objeto ali do pai, né? Ela era obrigada a cuidar dos irmãos mais novos, a cuidar da casa, a fazer as coisas, e não tinha perspectiva de fazer nada, não podia estudar, na família dele era isso. Aprendeu a escrever, nem mal sabia escrever o próprio nome, mas fazia obediência cega ao pai, porque era isso, a criação da época era totalmente verticalizada, né? Eu mando, você obedece, se não obedecer, castigo físico, ou mesmo obedecendo, era... Realmente, ela não só a liberdade sexual dela, mas a liberdade como um todo. Ela não era afetiva, infelizmente. Acho que esse é um recorte que vem também bem premente aqui, que mexe muito com a gente na leitura, porque ela não podia escolher nem ser recíproca com alguém que estava lhe oferecendo gentileza, num contexto em que ela só recebia brutalidade. Isso é muito limitador da existência, da individualidade humana, né? Não podia nem com uma palavra de gentileza, não tinha essa possibilidade mesmo, né? E outro ponto também que me chama muita atenção, que traz daí esse livro para a atualidade e me assusta um pouco, é como a família do Áticos, advogado, e seus filhos passam a ser hostilizados por estarem representando, pelo pai no caso, né? Tá representando aquilo que ele acredita justo, o que condiz com os valores dele, tanto que ele aceita essa nomeação como advogado dativo para defender o rapaz, né? E, enfim, vai fazer o seu trabalho de uma maneira técnica, garantir o direito de defesa dele, e a família passa a ser hostilizada e enxovalhada nesse sentido. Eu acho que lembra muito o que acontece hoje em dia em redes sociais, cancelamentos, ofensas pulverizadas em razão das pessoas simplesmente agirem ou dizerem o que acreditam.
Não sei se você consegue perceber algo assim também. Não, realmente é assustador ali. É isso que o livro conta em partes, né? Essa primeira parte é essa visão de criança, de fazendo brincadeira, de provocando um vizinho recluso, fazendo, né? E aí, de repente, quando entra essa questão do julgamento, a cidade se torna um ambiente hostil. Deixa de ser a nossa casa, o espaço onde a gente pode andar livremente, para ser um lugar onde a gente vai ser atacado. Na escola, seja por xingamento, seja até por questões físicas, né? A Scout se mete em mais de uma briga para defender o pai, porque estão falando do pai dela, porque ele aceitou defender e ele falou, não, eu tenho um dever de consciência, eu vou fazer o melhor que eu posso. Todo mundo diz que você tá errado, ela disse pra ele, todo mundo diz que você tá errado. Ele falou assim, eles têm direito de pensar o que eles quiserem, mas eu vou agir com aquilo que eu acho que deve ser feito. Então nisso ele mostra o quanto ele é uma pessoa também à frente, né, da visão íntegra, né? Sim, correto. E traz muito a reflexão de que quando a gente cuida de vulnerabilidades em geral, não basta a gente ter uma ação educadora e afetiva para dentro das nossas casas. Nós temos que tratar isso de forma coletiva. E aí é o que a gente faz no Antígona. E quando a gente traz a questão racial, isso se torna ainda mais forte. Não basta eu ter um ambiente familiar, filosófico, eu preciso bater na porta do meu vizinho, porque eu não tenho, como não sou uma pessoa negra, eu não tenho alguém violando o meu direito toda hora sem motivo. Não tenho ninguém ingressando violentamente na minha residência sem motivo. Eu não sei o que é viver isso. E então não basta essa ação educadora, por mais afetuosa e consistente que seja a família deles, eles não bastam em si para violência que é mostrada e sofrida na comunidade que eles estão inseridos. Ali, na verdade, o que eu comecei falando, é estruturante e estrutural, né? Não basta, realmente, assim, o fato deles terem essa formação já faz com que eles tenham um olhar diferenciado, mas não os blinda de estarem protegidos. Sim, exatamente. Eles faz com que eles sofram ainda mais. E serve a gente pensar que não basta o que a gente fala de pregar para convertido, você tem que trazer para os outros. É o que eu falei da literatura. Eu acho que ela tem um poder muito grande de atingir as pessoas de uma forma, não é a fala por si só, também não chega, mas a literatura consegue mexer e atingir mais pessoas e de forma mais profunda. E talvez quando a gente se relaciona com pessoas, só através do discurso, a gente tem uma percepção bidimensional, assim, a pessoa é o que ela nos descreve, e quando a gente se socorre da literatura, a gente consegue acompanhar os fluxos de consciência, de onde está vindo, quais os sentimentos envolvidos em cada comportamento, em cada ação. E isso faz com que a gente se entenda melhor e entenda melhor aquelas situações de vulnerabilidade, de desafio, até de complexidade própria do ser humano, né? Okay. E, bom, para a gente ir se encaminhando então para o final, Paty, o cenário é muito desafiador, porque esse livro, embora ele seja da década de 60, ele ainda permanece extremamente atual, né? Eu acho que a gente está até hoje ainda se debatendo sobre formas de combater racismo, machismo e demais formas de preconceito estruturais na sociedade. Como que você vê as coisas daqui para frente? O que você traz como prognóstico, assim, para essa realidade? Eu tenho esperança, né? Aqui a gente não chegou a falar, mas o título do livro, né? Em inglês é To Kill a Mockingbird, uma ave que não existe no Brasil, mas que às vezes eles traduzem como cotovia ou rouxinol. É uma ave que só canta e imita o som dos outros pássaros. E em inglês é uma expressão que quer dizer a perda da inocência. Já em português, o livro é O Sol é para Todos, porque todos teriam direito à equidade, todos teriam que ter o seu lugar ao sol, né? E aí, esse livro e o meu prognóstico, eu sou uma pessoa esperançosa, sou uma pessoa otimista. Eu acho que quem está aqui, a gente está trabalhando, está conversando, está fazendo, eu digo exatamente para poder garantir os direitos para as próximas gerações, né? O que a gente quer, o que a gente pretende de igualdade e de quebra de paradigma mesmo, ela é transgeracional, não é para agora.
Mas eu já vejo mudanças e eu acho que a gente tem sim como melhorar e vai melhorar pelo letramento, pelo estudo, pelo diálogo, por abrir portas e construir pontes. Eu concordo. Bom, vamos encerrar então. Eu agradeço a todos que ouviram esse episódio e compartilharam aqui esses sentimentos todos que esse livro evoca com a gente. Convido vocês a seguirem nos nossos próximos episódios, acompanhando os próximos capítulos. Temos muitos textos muito instigantes e muito interessantes. E para concluir, eu encaminho para Dani para ela ler uma poesia em encerramento, que nós pensamos que poderia ser bastante pertinente para o dia que estamos vivendo hoje. Só antes da Dani finalizar com a poesia, para não quebrar o clima, só para lembrar, a gente também tem um outro podcast aqui pela EMAP, que aí tem a história do livro mais mastigadinho e finalizado, que foi um podcast que eu fiz com a Paty Lang, que a gente mencionou antes. É o Sol é para Todos, que é o Justiça Restaurativa e Literatura também, se quiserem nos ouvir. Vai ser um podcast também delicioso e que, sem dúvidas, vale a pena acompanhar. Acho que a Paty já estava caminhando lindamente para um final, no sentido de que, tanto aqui quanto no Justiça Restaurativa e Literatura, a gente tem essa esperança uma esperança de fazer. Assim, então, nós temos muitos projetos. Uma esperança ativa. E aí, eu estava no encontro agora de juízes da infância e juventude, e acho que é super pertinente a gente encerrar com esse poema da Grada Quilomba, que tem uma exposição em Inhotim, e porque trata do ser mulher negra, em poucas palavras. E me toca muito hoje por todas as questões que eu trouxe no início, pelo livro que a Paty trouxe e pela ausência do nosso colega Edinaldo. Chama O Barco. Fala assim: um barco, um porão, uma carga, uma história, uma peça, uma vida, um corpo, uma pessoa, um ser, uma alma, uma memória, um esquecimento, uma ferida, uma morte, uma dor, uma revolução, uma igualdade, um afeto, humanidade. Fim disso.